Boa noite, professora. Bom, eu e minha equipe, eu e o Jefferson, né? Vamos falar um pouco sobre o BI, onde ele pode ser inserido e qual a sua importância para a contabilidade, né? Bom, no caso, dando início ao assunto, né? O que é o BI? No caso, ele se refere a um processo de coleta de dados, né? Um processo de coleta, análise, compartilhamento, monitoramento de dados e informações que podem oferecer suporte à gestão de negócio, né? Planejamento de negócios e etc. Trata-se de um conjunto de técnicas, né? E ferramentas que ajudam na transformação dos dados para que dessa maneira seja possível utilizá-los para uma tomada de decisão, para traçar uma estratégia numa empresa e para determinados fins gerenciais de uma organização, né? Bom, no caso ele pode ser usado para criar uma nova oportunidade de estratégia de negócio. Pelo BI é possível a gente gerar um relatório que seja de fácil interpretação para todos os públicos, né? Não somente de uma visão para uma pessoa que tenha uma técnica específica. Por exemplo, como existem relatórios gerenciais que não é possível qualquer usuário entenda aquele tipo de informação. No caso do BI, ele já vem para dar uma desconstruída aí e ser de mais fácil entendimento para todos os tipos de usuário, né? Ele é bastante usado para ajudar na tomada de decisões, variando do operacional ao estratégico, decisão em operações, inclui posição de produto e atribuição de preços, né? No caso, o BI, a gente falando em conceitos de contabilidade, né? Como é que o BI ele pode auxiliar, pode trabalhar numa via de mão dupla com a contabilidade? No caso, como eu falei anteriormente, né? O BI ele está bem ligado à área gerencial, né? Aquela parte mais gerencial da contabilidade. No caso, ele garante uma melhor tomada de decisão, no caso, auxilia melhor aos sócios de uma empresa, aos contadores, a ter uma visão mais facilitada do tipo de saúde financeira que está a empresa, a organização. Ele auxilia no processo de análise dos dados, né, para que seja traçada uma estratégia melhor, para que otimize uma gestão, que tenha melhores resultados dentro de uma empresa, tornando isso uma forma mais prática, versátil, mais fácil de ser entendida e todos os seus processos, né? No caso, do BI, né? Na contabilidade também ele é importante que a gente mapeie os dados, né? Para poder produzir os gráficos e tornar isso cada vez uma coisa mais acessível, né? A todos os usuários. É importante que o usuário, ao utilizar-se do BI, né? Para otimizar os seus processos administrativos e atos de gestão, né? É importante que se utilize um software de gestão, né? Ou seja, um RP que pode contribuir diretamente para aumentar a inteligência e acessibilidade, desenvoltura de uma gestão, né? O BI ele foi desenvolvido assim para automatizar, né? Integrar e melhorar um processo de gestão de organização, né? Nesse caso, o BI ele pode ser inserido, assim, eu estou falando mais voltado para a contabilidade, mas o BI ele pode ser inserido em vários âmbitos, né? Pode ser inserido na área contábil, como eu estou citando aqui agora, pode ser citado na área de direito, pode ser citado na área de RH, em todas as áreas o BI ele é predominante, né? E como é uma coisa que não é tão antiga,
agora que está se tornando mais acessível às pessoas, é um mercado que está cada vez mais pessoas adentrando, né? As pessoas estão se especializando mais, estão estudando mais, conseguem desenvolver melhor sobre o assunto, conseguem obter uma melhor desenvoltura sobre o assunto, e ele pode ser inserido em diversas áreas, tanto gerencial quanto operacional. No caso a gente cita mais a gerencial porque é uma coisa, um tipo de sistema, né? Um tipo de coleta de dados e tal, que auxilia muito na área de gestão, né? Ele proporciona um melhor desempenho, um melhor controle, uma melhor gestão, um melhor tipo de desenvoltura e coleta de dados para uma tomada de decisão. Mas no caso do uso operacional também é de extrema importância caso alguma empresa ou usuário venha a querer usufruir desse recurso, né, que o BI proporciona. Nesse caso de um exemplo é, operacional, né? Uma empresa que tenha, sei lá, um contador que precisa de registrar seus livros contábeis ali de um ano período, ele pode se utilizar do BI para analisar períodos anteriores, se a empresa se ela está fluindo, se ela está regredindo, nessa questão, né? No caso do agora vamos exemplificar uma situação do BI numa contabilidade que a gente precisa mais na área gerencial. No caso de um contador que seja notificado pela Receita, né, de uma empresa que tem um certo patamar de receitas e chega um ano que ela declarou ali uma receita e aí, opa, a Receita Federal viu ali que estava um déficit, né? E não era normal daquela empresa e foi lá e sinalizou a empresa. O contador, ele pode muito bem, o contador, o administrador, ele pode muito bem usufruir do BI para analisar o tipo da saúde da empresa, né? O que foi que aconteceu que a empresa estava num patamar acima e esse ano está um patamar abaixo? O que foi que aconteceu para que essa empresa tivesse essa redução na porcentagem, na efetividade, tanto na parte quantitativa quanto na qualitativa, né? Aí os gestores, né, o contador, o administrador, ele pode se utilizar desse recurso para poder ter um melhor entendimento, para poder ter uma melhor explicação aos outros colaboradores de uma empresa, né? Ou seja, o BI é uma tecnologia aí que está vindo assim de uma maneira brusca, né? Muitas pessoas estão entrando nesse mercado, muitas pessoas estão conhecendo essa área e é de grande interesse de todas as pessoas, não tanto quanto para gestores, quanto para professores, quanto para estudantes, quanto para os próprios profissionais da área, né? É uma área assim que é importante de conhecimento para todo mundo. E eu tenho certeza que as pessoas, quando se utilizam desse recurso de uma forma, podemos dizer, correta, ele é uma mão na roda, né? Como diz um ditado popular. Ele auxilia de todas as maneiras possíveis e da melhor maneira possível. Então, esse foi um breve resumo, né? Falando um pouco sobre o BI, qual a importância, como é que ele pode ser inserido e uma importância do BI dentro da contabilidade. E eu espero que eu tenha explicado com desenvoltura e tenha sido de fácil entendimento. Obrigado e boa noite.